Mas, queridos, eu já quero aqui falar para vocês, olha que coisa interessante. Hoje nós vamos falar um pouquinho, tá certo? Hoje eu vou até deixar a reflexão de lado e nós vamos falar um pouquinho sobre, então, a saúde, né? A saúde psicológica, a saúde mental dentro do ambiente de trabalho. O tema do nosso programa hoje é saúde mental e direito trabalhista, tá bom? E aí nós, vê que coisa interessante, né? Deus criou o homem para o trabalho, mas Deus não criou o homem para ser destruído pelo trabalho. Veja que coisa interessante. O livro do Gênesis diz que Deus criou o homem e a mulher e os plantou no jardim e lhes ordenou lavrar a terra, cuidar da terra, zelar pela terra. Então, trabalhar dignifica o homem, é uma coisa de Deus. Mas qual é o limite da entrega para o trabalho? Nós devemos trabalhar para produzir ou permitir que sejamos destruídos pelo trabalho a ponto de interferir até mesmo na nossa comunhão com Deus. Então não é só saúde psicológica, é também sobre saúde espiritual. Mas eu não sou perito nesse assunto, meu negócio é Bíblia, né? Meu negócio é teologia. Mas eu trouxe aqui para vocês hoje um perito, alguém que trabalha e cuida dessa área de maneira profissional. E aí hoje eu vou, né, falar com o meu querido, amado irmão, servo do Senhor, doutor Sidney Oliveira. É isso ou estou errado? Bom dia, meu querido irmão William. A paz a todos que estão nos acompanhando nessa live. Meu nome é Sidney Oliveira, eu trabalho na área do direito já desde 2008, formado ali pela Universidade Unip, e temos trabalhado nessa área do direito trabalhista. E como tema hoje falamos sobre a saúde mental, tem a norma regulamentadora NR1, que ela entrou em vigência agora no dia 26 de maio. Então será um prazer falar com todos aqui que têm acompanhado essa live, com a acompanhante dessa live, e com o nosso querido irmão William. É isso aí, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Já quero começar aqui já, e você que quiser fazer a sua pergunta, você pode fazer, você já pode mandar o seu comentário, e deixa eu perguntar uma coisa para ti. Dr. Sidney, então a NR1 é uma norma regulamentadora que vai entrar em vigência agora como lei, né, impositiva, como lei, como obrigatoriedade a observação dela no ambiente do trabalho agora pelas empresas, e só para mim, juntamente com o pessoal, poder compreender. De acordo com o que eu estava pesquisando, essa norma regulamentadora, ela vai orientar os empregadores a fazer mapeamento, né? Aí eu fiz a anotação aqui para mim não perder, a fazer o mapeamento de risco para fazer plano de ações e fiscalizações sobre a condição psicológica dos colaboradores, porque agora não é mais somente a saúde braçal do corpo físico. A norma agora regulamenta e traz agora como saúde plena do colaborador, do empregado, a questão psicológica. É isso mesmo ou anotei errado, entendi errado? Sim, a norma regulamentadora NR1, ela já existe. Então, ela já abrangia questões dos riscos da segurança da saúde do trabalhador, certo, e a segurança no ambiente de trabalho. Então, já previa fatores ali de risco físicos, biológicos e ergonômicos no trabalho. Só que ela teve uma adição agora, que entrou em vigor agora em 26 de maio, que é a questão também da saúde mental. Então, hoje está muito em voga a questão que a empresa, aquele empresário, ele tem que também estar atento a esses fatores. Então, tem que fazer esse levantamento de risco, mapeamento na empresa, para que possa também ter esse cuidado com o seu colaborador, com o seu empregado na empresa. Porque a questão da saúde mental também é algo muito sério e que tem levado muitos trabalhadores a serem afastados das suas atividades cotidianas, das suas atividades no trabalho. Então, hoje, a empresa tem que tomar certa cautela, tomar esse cuidado para que possa também
analisar e ali tomar os devidos cuidados para que aquele ambiente de trabalho seja um ambiente salutar, saudável, para que o trabalhador possa exercer ali a sua atividade. Entendi. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, porque para mim, agora para mim, né, como teólogo, como professor, como cristão, como pastor, hoje, como o senhor enxerga a questão do ponto de vista ético da área laboral? Por que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque muitas vezes o desespero, a necessidade, faz com que a pessoa, muitas vezes, aceite fazer parte de um ambiente de trabalho que é doentio. Nesse caso, como é que o senhor enxerga, Dr. Sidney, precisa ter essa unidade de observação da saúde psicológica, tanto por parte do empregador, mas também por parte do empregado. Como que o senhor vê essa questão do empregado se enxergar de maneira digna, falando disso, de maneira ética, e como que o senhor recebe as pessoas que de repente aceitam entrar no ambiente de trabalho pela necessidade, pelo desespero, e aquilo depois começa a deixar a pessoa doente, começa a complicar a vida da saúde psicológica da pessoa. Como é que o senhor vê isso na questão profissional? Como é que o senhor enxerga isso, doutor? Hoje a empresa ela tem que fazer um programa de gerenciamento de risco. E que, primeiramente, eu vejo que a empresa ela tem que orientar os seus gestores, porque os gestores vão lidar com pessoas, vão lidar ali com os seus colaboradores. Então, o gestor ele tem que estar orientado ali a tratar de uma forma ética, uma forma saudável os seus colaboradores, porque ele ali é o que vai gerar a produtividade da empresa. Então, se o trabalhador ele está bem psicologicamente, também fisicamente, ele vai entregar mais na empresa. Então, eu percebo que precisa orientar bem hoje os seus gestores que lidam ali com o ser humano, que lidam com os colaboradores da empresa, para que possa ter um ambiente saudável, um ambiente de trabalho que venha ser tanto bom para o lado da empresa como para o trabalhador. E, infelizmente, tem várias empresas que não se atentam a essa questão de ter uma condição saudável, de ter uma situação de um trabalho que venha trazer uma saúde mental para o seu colaborador. E acaba adoecendo ali o seu funcionário, o seu trabalhador, o seu colaborador. E isso acaba acarretando o quê? Muitos afastamentos, questão de ansiedade, depressão, e com isso vai impactar também na saúde do colaborador, mas também impacta nos resultados da empresa. Então, se a empresa tratar bem os seus funcionários, com cuidado com a saúde mental dos seus colaboradores, instruir bem os seus gestores para que possa proporcionar ali um ambiente tranquilo, saudável, para exercer a sua atividade, seja no ambiente do escritório, no chão de fábrica, porque sabem bem que quando a pessoa assume ali uma certa função, certo cargo numa empresa, são colocadas ali metas para que serem alcançadas. E muitas vezes são metas exaustivas. Então, aquelas metas exaustivas e muita cobrança excessiva ali, e não tem o devido cuidado com a saúde mental do seu colaborador, aquele empregado ele vai ser afastado devido a essa situação, provavelmente possa ser afastado para o INSS, e com isso também perdemos os lados, tanto o setor empresarial como ali o colaborador, se afastando para se tratar da sua saúde, e também vai abarrotar a questão do INSS, que hoje tem muitos afastamentos, e um dos maiores causas de afastamento é essa questão da depressão e da ansiedade. Entendi. E aí o senhor quando atende, o senhor atende tanto a empresa quanto o empregado? O senhor trabalha com atendimento das duas áreas na área trabalhista? Sim, hoje o nosso escritório ele está preparado para atuar nas duas frentes. Então, hoje, atualmente temos trabalhado mais no setor empresarial, lidando com as empresas,
mas sim atendemos várias partes reclamantes ali também que traz as suas demandas e o escritório está apto, preparado para que possa dar o auxílio devido ali, tanto na seara trabalhista como previdenciária, né, em relação ao afastamento aí para a concessão de um benefício. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui que me surgiu agora. Bom, eu sei que os psicólogos, né, têm a atuação deles, mas fazer uma pergunta para o senhor. O escritório do senhor ou o senhor já teve a experiência e a necessidade no momento dessa adequação ética, se for preciso, o senhor trabalha em conjunto com a questão da abordagem psicológica para ajudar a fazer a adequação legal e a adequação ética, porque aí a gente vai trabalhar com a questão legal, com a questão da lei, como que o empregador precisa fazer esse ajustamento de ambiente, mas precisa também fazer um apoio, um ajustamento também na observação humana, né, mais humanista da coisa. O senhor atua nessa área ou o senhor vê que com o passar do tempo, conforme as coisas estão acontecendo no mundo, vai ser muito necessário com que também os advogados, os operadores de direito, precisam aprender a trabalhar em conjunto para dar treinamento para esses empregadores e para esses empregados dentro do ambiente de trabalho. Como é que o senhor vê isso? Que me surgiu agora, o senhor está falando, me surgiu agora essa dúvida. É um ambiente que acredito eu que é necessário várias frentes de trabalho em colaboração com os setores, assim como eu posso falar assim do aspecto jurídico da empresa, mas todas as empresas que têm uma boa organização também tem o seu departamento ali departamento médico. Então tem a questão também que hoje podemos levantar a situação do psicólogo na empresa, porque ele ajuda bastante a empresa no seu dia a dia ali a lidar com essas situações ali em relação ao seu trabalhador. Muitas vezes o trabalhador ele também não teve um dia bom na sua residência ali, já chega na empresa com uma situação que alguma coisa está atrapalhando o seu dia a dia. Então, se aquela empresa é bem estruturada, tem uma boa organização, e tem no seu corpo ali essa orientação, pode ser que tenha um psicólogo que venha ajudar aquele trabalhador num diálogo, numa conversa ali, para que possa entender o que ele se passa ali, para poder também analisar o que está afetando e muitas vezes deixando em baixa produtividade, se é uma situação mais pessoal, familiar, ou se realmente é bem frisado no ambiente de trabalho ali, que a causa está ali no ambiente de trabalho. Então, eu também gostaria de falar, Moída, dos fatores de risco que a gente possa identificar dentro da empresa, que tem os fatores de risco ali, então que todo ali o empresário, que o gestor de empresa possa ali analisar como ver se porventura há esses fatores e adaptar a sua empresa para que possa ali não infringir nessas situações, porque também haverá fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nós levantamos a NR1, que foi adicionada ali no ponto 1.5, elenca alguns fatores que a empresa tem que observar, que são fatores de risco que pode causar um ambiente ali desconfortável, desagradável dentro da empresa. Eu vou fazer aqui a leitura aqui Fica à vontade, pode ficar à vontade. Então, a gente vê que a NR1 ela não é só sobre doença, e sim sobre fatores de risco no ambiente de trabalho. Então, fala muito do ambiente corporativo. Nós devemos ter um ambiente corporativo salutar, saudável, para que os trabalhadores possam exercer suas atividades ali, seu cargo, sua função, de uma forma tranquila e que possa ali trazer realmente total produtividade no seu dia a dia, né? Então, são 13 fatores de risco que a ANR ela elenca. Então, falamos o assédio moral, assédio sexual. Então, situações que, infelizmente, ocorrem no ambiente corporativo. Então, a empresa tem que estar atenta nessa situação para que venha coibir coibir essa situação e, se porventura ocorrer, dar devido suporte ao seu colaborador.
a má gestão empresarial. Quantas empresas que não têm uma boa gestão? Então isso acaba também adoecendo ali quem está ali na frente de trabalho, toda a equipe de trabalho. Então, baixa clareza no papel, na função do colaborador. Então não tem ali, ele está ali, entrou na empresa, mas não tem certeza do que está ali para fazer. Então não tem um norte. O baixo recompensa, reconhecimento. Quando o trabalhador está ali na empresa, já um longo tempo de trabalho prestado àquela empresa, mas ele se sente que não há um reconhecimento. Quando o trabalhador está ali na empresa, já um longo tempo de trabalho prestado àquela empresa, mas ele se sente que não há um reconhecimento. Então, a empresa tem que analisar toda essa situação para que não venha ocasionar um transtorno mental àquele trabalhador, né? A falta de suporte, o apoio no trabalho, contrata um trabalhador para exercer uma tal função, mas ali não dá o apoio, não dá o suporte. E muitas vezes a gente vê algumas empresas que não tem não está bem caminhando bem regularmente, contrata uma pessoa, você é o jardineiro, toma aqui a sua tesoura, mas por onde começar? Se vira, não dá o suporte, não dá o apoio, e não é bem assim. A baixa justiça organizacional, então, a questão da justiça, tem que ter uma boa justiça ali dentro da organização. Eventos violentos e traumáticos também dentro da empresa. Então, possa ser que talvez aconteça ali na empresa alguma situação deselegante entre os colaboradores, que acaba vindo até em vias de fato. Então, a empresa tem que estar atento para que não venha existir esses episódios dentro da empresa. A subcarga, que seria uma pessoa ociosa, que a pessoa é contratada na empresa, mas fica ali de uma forma ociosa ali. Então isso também não pode deixar o funcionário assim. Certa feita eu atendi um cliente e ele trabalhava numa empresa de segurança, e quando ele foi removido lá do posto de trabalho, que a empresa provavelmente perdeu o posto, e ele voltou para a base para poder depois ser direcionado a outro local de trabalho. Só que ele me relatava que quando ele ficou ali na base, ele ficou por diversos dias ali, quase uma semana, numa salinha como se fosse um refeitório, onde só tinha um bebedouro. E ele ficou ali aguardando que fosse encaminhado para algum outro setor, outra base, outro setor de trabalho. Então, esse momento, essa situação não pode ocorrer. Você não pode tirar o trabalhador de um posto e deixar ali ocioso por quase uma semana. Então, isso jamais pode ocorrer dentro de uma empresa. Então, por outro lado, a sobrecarga, o excesso de demanda. Então, aquelas pessoas que realmente têm meta a ser cumprida, então tem que bater a meta. Então, aquela sobrecarga sobre o trabalhador ali. Então, também é um fator que leva a uma certa exaustão, que leva o trabalhador ali a chegar a certo momento e falar: não, eu estou exausto, estou sobrecarregado de tanto me cobrar para cumprir essas metas. Então, para excesso de demanda, mais relacionamento no local de trabalho. Então, os más relacionamentos também dentro do ambiente de trabalho também acaba atrapalhando, acarretando doença mental, atrapalhando o setor de trabalho ali. A difícil comunicação no local de trabalho. Então, tem empresas que também a comunicação é precária, né? Não existe. Muito precária. Então, você fala que tem que fazer uma determinada tarefa, mas até aquela comunicação de fato chegar àquela funcionário que vai exercer aquela tarefa, ela vai de uma forma precária. Então, a comunicação ela tem que ser mais consistente, mais robusta. E um outro dado também, irmão William, a questão do trabalho remoto e isolado. Nós vemos que com a pandemia que teve em 2020, muitos foram para o trabalho remoto, o home office. Só que aquele trabalhador que vai para o trabalho remoto, ele fica isolado, fica sem um convívio social com seus colegas de trabalho. Então, acaba gerando uma depressão, porque não tem mais aquela coletividade, aquele contato social com seus colegas. Eu sei que a questão
quando o pessoal está no home office, acaba... Você tá mexendo no vespeiro aí agora, hein? Tá mexendo no vespeiro. Quando ele está ali no home office, ele não vai ter aquele transtorno com o trânsito caótico de São Paulo, né? Mas a questão de ficar isolado ali gera a depressão. Eu atendi um colaborador de uma empresa e ele ficou trabalhando muito tempo no home office e depois e agora que tem muitas empresas que já estão voltando novamente ao modelo antigo, modelo tradicional. Tradicional, né? Então muitas empresas estão ficando 3 dias em casa e 2 dias tem que ir ao escritório, aí a empresa que a tarefa que permite o home office. E ele ficou trabalhando muito tempo, ele trabalha numa empresa de convênios médicos, e ele ficou muito tempo no home office. Aí quando ele começou, a empresa falou que ele devia voltar ao dia a dia da empresa, ele foi acometido com a crise do pânico. Então ele, do nada, ele falou assim, que não sabia como aquela situação, ele foi acometido com aquela situação, mas ele não tinha, ele tinha pânico de ir na rua, de pegar um ônibus, ou de dirigir o carro dele para ir ao trabalho. Então aquela situação foi que ele foi tão forte, tão assim, abalou ele tão fortemente, que ele precisou ficar afastado, ficou quase 6 meses afastado pelo INSS, porque essa situação, então, eu consegui identificar que a questão do trabalho remoto, o isolamento, então acarretou essa questão da depressão e a situação que ele ficou ali com a crise do pânico, não querendo mais sair na rua com medo desse dia a dia. Agora vamos lá, eu vou... agora a gente mexeu num vespeiro. Eu tô aqui, ó, com a nossa querida pastora Selma, que é psicóloga, nossa querida pastora Mirlane Litaldi também, que ela trabalha na Embracon, ela é gestora também na Embracon, dentro de uma área da Embracon, na Embracon Consórcios, ela é gestora lá também, de uma certa área que ela trabalha. E aí, ó, eu vou mexer num vespeiro agora, hein? Agora é o momento da polêmica. Polêmica. Dr. Sidney, vamos lá, amigo. Eu já entendi tudo que o senhor falou do home office. Já entendi tudo que o senhor falou do home office. Mas agora eu vou causar uma polêmica aqui, ó. Depois a pastora Selma vai me pegar, ó. Vamos lá. Eu entendi perfeitamente. Só que, se há uma necessidade, como houve, do home office por conta da pandemia, hoje nós temos uma classe de colaboradores que não querem sair do home office para que não se tenha essa interatividade. Aí agora eu vou... Por que eu falei que ia mexer no vespeiro? Olhando para o lado do empregador. Não estou falando do antiético, nem do irresponsável. Estou falando da empresa responsável, doutor Sidney. E como é que vai fazer agora com essa questão quando o colaborador não quer voltar para o ambiente físico, interativo do trabalho e quer ficar no home office, sendo que o home office foi vir à existência naquela empresa por uma necessidade e não por contrato de trabalho. E agora, como é que faz para arrumar esse negócio, doutor? Pois bem, a empresa ela tem um poder diretivo, então ali o contrato de trabalho, a empresa que tem a sua direção, então ela vai, quando contrata ali o colaborador, fala ali qual vai ser a função, o horário, sua remuneração, o seu salário para exercer aquele cargo, aquela função. Então, isso faz parte do poder diretivo da empresa. Então, a empresa ela que vai dar o norte, onde que vai ser exercido aquele trabalho. Então, na questão da pandemia, foi algo excepcional. Mas hoje, a gente vê que, como nós falamos, já estamos voltando ao modelo antigo. Então, grandes empresas, até empresas, as Big Techs, as grandes Big Techs, empresas
Google, várias empresas enormes aí da área de informática, estão voltando ao modelo tradicional novamente, tanto lá nos Estados Unidos, como empresas aqui gigantes aqui no Brasil. Então, é uma situação que é a empresa que vai... Eu entendo que é a empresa que vai direcionar esse aspecto, que o trabalhador exerce a sua função ali, mas voltando ao aspecto tradicional, novamente. Mas ali tem todo... tem algumas situações que o sindicato pode intermediar, tem algumas situações ali que a própria empresa, aí o trabalhador, dependendo do que ele exerce, da demanda ali, se está realmente entregando o que a empresa necessita ali para o desempenho ali, para o crescimento também daquela empresa. E também hoje, com a questão da NR1, se a questão do trabalho home office também não está afetando o lado mental do trabalhador, porque se está afetando e a empresa não está dando devida atenção, e aquele trabalhador sendo afastado por licença, depois lá na frente, quem pode ser realmente fiscalizado, penalizado também será a empresa. Então, a empresa tem o poder diretivo empresarial ali, então é a empresa que vai dar ali a direção. Nessa situação, penso eu que o trabalhador ele vai ter que se adequar às diretrizes e normas da empresa. Então, isso. Então, vamos lá. O negócio está ficando bom. O negócio está ficando bom. Vamos lá, doutor Sidney, que aqui aí é assim mesmo, né? Aí eu tenho que tirar minhas dúvidas, eu tenho que perguntar. Deixa eu te fazer uma pergunta, amado. Então, no caso, aí eu posso estar falando uma besteira, tá bom? Por desconhecimento de causa. Então, se ocorrer esse problema, como aconteceu nesse caso, que o senhor comentou, que o colaborador, quando recebeu a notícia, vai voltar para casa, tem que voltar para o ambiente de trabalho. Uma pergunta que eu faço para o senhor: a pessoa deve direto procurar um advogado para tentar forçar a empresa a não aceitação ou a não obrigatoriedade dele retornar para o ambiente físico de trabalho? Como é que a NR e os novos artigos, eu posso assim falar, que estão entrando da NR a partir agora de maio, a empresa, como é que faz? O colaborador pode ir direto procurar um advogado para tentar processar a empresa, vai no sindicato, não vai trabalhar? Como é que gestaciona-se esse conflito, doutor? Porque o senhor concorda comigo que é a geração de um conflito? Por exemplo, a pessoa tinha que trabalhar físico, passou por home office por uma necessidade da pandemia, por exemplo, que foi global. Ele precisa voltar para o ambiente de trabalho. Agora ele descobre que está com a síndrome do pânico. E aí, como é que a empresa gestaciona isso? Ou se mesmo que a pessoa não tenha adquirido uma síndrome do pânico, não fique, sei lá, com alguma outra especificação médica, mas ela fala, não quero mais voltar para o ambiente de trabalho físico porque eu não consigo, eu não quero mais sair do home office. O que ela faz? Ela pode chegar e ir para cima da empresa, vou usar o termo aqui, né, que é um termo meio chulo, né, muito comunzão assim, mas tacar no pau e vida que segue, ou ela tem que buscar o caminho da conciliação primeiro, porque tem gente que não quer nem dialogar, já quer procurar um advogado, fala, não, vou processar a empresa, eu vou atrás dos meus direitos. Como é que concilia isso aí, doutor? Me ajuda aí. Pois bem, como falei, a empresa ela tem um poder diretivo. Temos, porém, também que analisar o aspecto do contrato individual de trabalho. Então, o contrato individual de trabalho entre o empregador e o empregado, ele vai estabelecer todas as normas ali, todo o seu dia a dia para exercer a sua atividade. Então, várias empresas, quando ocorreu a pandemia, fizeram ali um aditamento contratual e que o funcionário iria trabalhar de home office, deve ter um período lá que foi estabelecido pela mudança na lei no período lá da pandemia. Então, tem situações que o contrato foi que a pessoa ia trabalhar ia vir uma vez por semana na empresa, depois a pandemia já está lá no passado. Então, muitas empresas já regularizaram o contrato, já fizeram as suas devidas anotações no contrato individual, algumas que realmente preferiram ficar no home office.
já deixaram ali que realmente o trabalho será totalmente remoto, ou tem a obrigatoriedade de estar 2 vezes na empresa. Então, acredito que os contratos já foram adaptados para essa atual realidade que hoje estamos. Eu analiso com a sua pergunta, se o empregado pode procurar ali um escritório, seu advogado de confiança, ou o sindicato da categoria, mas eu analisando aqui, por si só, a questão de que ele está se recusando a voltar para a empresa, acredito eu que não há um ensejo de uma rescisão indireta de trabalho. Mas ele tem que avaliar outros pontos para que possa verificar ali se o argumento dele é robusto, se ele tem fundamento para que possa depois bater lá na porta da Justiça do Trabalho e falar o porquê ele está ali reivindicando os direitos dele, mas por si só, porque que a empresa está exigindo a volta dele ao trabalho, é um argumento frágil. Ok, mas vamos lá. Caminhando aqui, o negócio está muito bom, viu? Quero aqui, já falei aqui da pastora Milane, quero mandar um abraço para nossa querida irmã Luzia, nossa querida irmã Ironilda também, já falei do nosso querido irmão Leandro, tem muita gente aqui, daqui a pouquinho o doutor Sidney, antes de terminar aí, ele vai falar um pouquinho da família dele, da esposa, das crianças aí, dos meninos, criança, né? A gente tem mania de chamar filho de criança, né? Mas é o carinho que a gente tem. Agora vou colocar um pouquinho mais de pimenta no negócio. Vou colocar um pouquinho mais de pimenta no negócio, tá? Esse problema no trabalho, na área trabalhista, afeta também a igreja? E aí? Como é que a igreja recepciona isso? Porque a pessoa está tendo problema no trabalho, aí o pastor tem trabalho secular, não está conseguindo cuidar da igreja, o obreiro começa a dar trabalho na igreja, dando mal resposta para os seus liderados, muitas vezes sendo indelicado, porque está sofrendo com burnout, está sofrendo com alto nível de estresse, está desenvolvendo uma depressão por conta do ambiente de trabalho, trabalha num ambiente hostil e ele carrega isso para dentro da obra de papai, de Jeová. E aí, meu irmão? Não somente para dentro da obra, né, mas acaba trazendo para dentro da casa, o ambiente familiar também, né, infelizmente. Acaba acarretando tudo. Mas eu gostaria de, primeiramente, falar de um ponto aqui em relação, para nós vamos entrar na questão dentro das igrejas. Do levantamento lá dos dados da Previdência Social, que no ano de 2025, ela concedeu 546.254 benefícios por incapacidade temporária devido a transtornos mentais e comportamentais. Então você imagina o tanto de benefício só em 2025. Então, de 2024 para 2025 teve um aumento de mais de 15% de afastamentos da empresa devido a problemas mentais dentro do ambiente corporativo. E os estados que lideram esse afastamento devido a essa questão primeiramente, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, onde tem vários colaboradores sendo afastados. Então, é um número muito alto. Então, as empresas têm que estar atentas, porque a saúde mental do colaborador é algo sério e é muito importante. Então, tem que, no ambiente corporativo, você que é empresário, tem mesmo o empresário ali que é cristão, que tem o evangelho também com princípios, né, seus princípios do evangelho, tem que ter esse devido cuidado e analisar essa questão para que o seu colaborador ele tenha realmente a oportunidade de trabalhar num ambiente saudável e ter ali realmente de entregar, trazer a produtividade ali para o seu empregador e voltar para a sua casa feliz, alegre, feliz, com o resultado ali do seu labor, do seu dia a dia, também com a sua compensação financeira e saudável mentalmente. Falando do aspecto da igreja. Da minha área, vamos para a minha área. Da sua área. Há vários levantamentos, pesquisas, depois os irmãos podem acompanhar na internet. Eu peguei 2 dados aqui, um do site visãomundial.org, onde que fala
dos afastamento por doença e esgotamento mental, afastamento de pastores. Porque o líder religioso, ele também muitas vezes ele pensa que ele é de ferro, mas não é. Chega um certo momento que realmente bate ali o cansaço, a exaustão, o esgotamento físico e mental. Então, de acordo com o site Visão Mundial, 56% dos líderes em 2025 sofreram com depressão, solitários, isolados. Então, 56%. Você imagina, é um número muito alto, irmão William. 5 de cada 10 é muita coisa. Então, essa é uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, né? Trazendo aqui para o nosso país, tem um levantamento do site G1, e também foi uma reportagem que foi veiculada no programa da Fantástico, né? Falando que 80% dos pastores no Brasil já foram afastados por causa de adoecimento mental. Então, é um número muito grande, é um número muito expressivo. Então, a questão que o pastor ali, o líder religioso, ele cuida de vidas, trata com pessoas. Então, a questão que ele também tem que ter a igreja tem que ter o cuidado para com ele, e ele mesmo o cuidado para com a sua saúde. Que muito tempo, lá na década de 90, eu via muito aqui um discurso falando que pastor não tira férias. Que tem que estar 100%, 200% direcionado ali ao seu ministério. Mas, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo e ver que não é bem assim. O pastor, sim, ele tem que tirar férias. Aquela pessoa que está, o líder religioso, aquele que está ali diante de um ministério, exercendo um ministério, ele tem que, sim, tirar férias, restabelecer suas energias físicas, mentais, sair com a sua família, porque senão acaba entrando nesse caminho do adoecimento mental, abandona o ministério, aí depois vem o outro número que acaba abandonando o ministério porque não, devido a essa situação, que não teve ali um devido cuidado com a sua saúde mental. Entendi. Aí a minha outra pergunta é o seguinte, o tempo está indo embora aqui, é muito rápido, doutor Cine. Minha última pergunta aqui para o senhor. A igreja deve expulsar o demônio desses irmãos ou a igreja deve prestar cuidado para os irmãos? Porque tem irmão que já quer logo expulsar o demônio. É burnout? Sai capeta. É estresse? Sai Satanás. A gente tem que expulsar o demônio dos irmãos ou a gente tem que fazer, vou usar um exemplo só, tá? Uma NR1 da fé e procurar um caminho conciliador para ajudar esses pastores, esses obreiros, essas servas de Deus se cuidar. Ou nós expulsamos o cão, cai por terra agora, ou a gente cuida desses irmãos. Qual o seu conselho como profissional e como homem de Deus? Eu acredito que atualmente a igreja hoje ela tá bem mais preparada, tem um maior discernimento do que ocorre ali no ambiente ali dentro da igreja, também no seu momento de culto, ou cuidado ali com as pessoas que ali congregam em determinada igreja. Então, com esse maior discernimento, hoje nem tudo é só questão espiritual. Tem sim situações que ali com o discernimento bíblico e espiritual, a pessoa vai ver que são aspectos que envolvem todo o ambiente espiritual ali. Mas tem situações que realmente é doença física e mental. E sendo essa situação, tem que ter o cuidado de encaminhar ao tratamento adequado. Hoje é muito importante nós citar e falar que dentro das nossas igrejas hoje nós temos várias pessoas com formação acadêmica. Então hoje nós temos advogados conceituados dentro das nossas igrejas, temos psicólogos, temos médicos, temos vários bons teólogos. Então que tem realmente um conjunto assim de homens e mulheres de Deus que tem um esclarecimento, um bom discernimento para que possa tratar as questões espirituais como do realmente tratamento adequado que é ali com a oração e jejum, mas tem situações que realmente tem que caminhar ao profissional ali adequado na sua área para que possa dar ali o diagnóstico e trazer realmente o tratamento adequado. É isso aí. Conta para mim aqui da visão. Queridos,
O tempo já está indo embora, nós já estamos encerrando, temos alguns minutinhos, tá certo? Tá muito bom aqui o negócio, e eu já quero pedir pro Dr. Sidney vir fazer parte 2 aqui, que eu quero falar sobre direito e fé. Você topa? Sim, podemos marcar. Então nós vamos falar sobre direito e fé, falar sobre os riscos do assédio na igreja, assédio moral, assédio físico, assédio sexual. Eu quero trazer sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre direito e fé. Irmão, tá muito forte. Quero mandar um abraço à nossa querida intercessora Soninha, cheiro no coração, nosso querido irmão Alexandre, toda a família Protelinha aí também, pessoal da BIB, cheiro no coração. Mandar um abraço aqui pro nosso querido Vanderlei, meu irmão, 2 vezes em Cristo e na fé, tá lá na Tailândia, nos assistindo. Um abraço pro nosso querido irmão William Guerra, que está lá em Orlando, tá certo? Nos Estados Unidos, também acompanhando. Cheiro no coração, meu irmão. Deus abençoe. Eu tô querendo fazer, sabe o que, Sidney? Participação com esse povo de fora do Brasil, de longe, fazer uma chamada que os meninos vão me ensinar como é que faz, fazer chamada ao vivo e a galera vai estar aqui. Doutor Sidney, 1 minutinho pro senhor aí, deixar suas considerações finais, mandar um cheiro pra varoa aí pras crianças, senão você não entra em casa hoje, chefão. Já tô te dando um recado porque o chicote estrala. Vamos lá, meu brother. Meu querido pastor William, eu agradeço por esse convite. Foi uma manhã muito prazerosa estar aqui no estúdio, participando desse podcast, muito maravilhoso, fico muito agradecido. Eu quero mandar um beijo para minha esposa, a Marta, que tem me aturado todos esses tempos, já estamos quase chegando já Guerreira, já fizemos já 25 anos de casamento. Rapaz, já, tá na boda de prata, hein, meu? Já passamos essa data, então é uma companheira que tem me ajudado muito. E tenho meu filho Tiago, já com uns 26 anos. Tenho meu filho Caio, tem 16. Nego tá, o Caio tá na Caio Nego Chique. Agora pela manhã está estudando, estuda período integral. Então, são os filhos maravilhosos que Deus me deu. Então, mandar um beijo para minha mãe. Minha mãe tá indo lá para Recife, ó, lá para Palmares, Pernambuco, no domingo. Terra boa. Para dar um glória a Deus com o pessoal da igreja lá de Palmares. E temos muitos amigos que estão nos acompanhando. Um abraço ao irmão William, que está lá nos Estados Unidos. E como o irmão falou, tem vários amigos que querem realmente participar juntamente conosco. Lá em Portugal, lá na Suíça também. Tem nossa querida Ticiara que está lá, e manda um beijo para ela. Olha aí. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos terminando, tem 1 minuto aqui para encerrar. Um cheiro no coração. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Um dos nossos aqui abençoadores aqui, que é um dos nossos proprietários da emissora, nosso querido Dr. Paulo, está com suas 2 netinhas hospitalizadas. E eu quero pedir para que você ore, tá bom? Pela família do nosso querido Dr. Paulo. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Programa Simplesmente Igreja. Gostou, Sidney? Topzera? Muito bom. Então tá Parabéns, bom. Sucesso. Nós vamos voltar para falar sobre direito e fé. Instagram, Dr. Sidney com Y Oliveira, é isso? Correto. Então, DR Sidney Oliveira com Y, tá aí meu Instagram, sou.william. Queridos, cheiro no coração, terminamos mais uma vez, voltamos, sexta-feira que vem não teremos por conta do feriado, mas nós vamos voltar na próxima sexta e vai ser bênção para a glória de Deus. Cheiro no coração, programa Simplesmente Igreja, emissora Ponto de Encontro, lugar aonde se revela a palavra de Deus e também o poder de Deus. Deus abençoe, queridos, até a próxima.